TVC16. Aqui você se vê. Meu nome é Jéssica Lima e bem-vindos a mais um Agora Doutor aqui na TVC, canal 16 em Petrópolis, canal 3 em Três Rios e Paraíba do Sul, com transmissão simultânea pelo site www.tvc16.com e pelo Facebook TV Cidade de Petrópolis. No programa de hoje, nós vamos falar sobre oftalmologia. E nós estamos com a oftalmologista Karina Tinoco. Seja bem-vinda ao nosso programa, Karina. Obrigada, Jéssica. É um prazer poder estar aqui e a gente conversar um pouquinho sobre alguns temas importantes, né, para a realidade da nossa população, o que a gente puder contribuir para a saúde ocular, né? É importante também porque várias pessoas não têm o hábito de acompanhar sempre com o oftalmologista, só vão quando tem algum sintoma que de fato interfere no dia a dia, né? E você está aqui para explicar alguns sintomas, algumas questões, algumas doenças, né, oftalmológicas, para que a gente consiga entender melhor e procurar de fato o oftalmologista, né, o profissional no momento certo. Exatamente, assim, o que a gente fala do básico para o paciente saudável, o ideal é ele estar indo a consultas rotineiras, né, ao oftalmologista pelo menos uma vez ao ano, né? É claro que a cada caso é um caso e dependendo da patologia, o oftalmologista vai decidir se vai retornar em 1 mês, 6 meses, mas o básico é uma vez ao ano estar no consultório para a gente estar fazendo alguns exames rotineiros para avaliar algumas patologias que são silenciosas, né? E aí a gente pode fazer fundo de olho, avaliação da pressão, né? Um screening, né? Que é uma avaliação geral para a saúde ocular. E conta para mim, o que te levou a fazer oftalmologista? Conta um pouco da sua carreira para a gente conhecer quem é a Karina Tinoco. Sim. Então, primeiro de tudo, eu decidi fazer medicina pela vontade de cuidar, né? Esse era o meu maior objetivo, assim, né? Eu lembro do meu tio me perguntando o que eu queria ser, como que eu me imaginava no futuro. E eu fechei o olho e me imaginei cuidando, né? Cuidando de alguém. Eu sabia que era a área da saúde e aí eu acabei escolhendo pela medicina, que eu achei que eu poderia cuidar de uma forma mais ampla, né? E no final da medicina acabei me encantando pela oftalmologia, né? E entrei em 2015, né, na residência, e desde então estou aqui, né, tentando levar esse cuidado, né, para os olhos. E qual que é o tempo de residência de oftalmologia? 3 anos. 3 anos então, de residência. Então, são 5 anos de faculdade. 6 anos de faculdade, mais 3 anos de residência, né? É uma vida. É uma vida de estudo e dedicação. Exatamente. É muito importante exaltar os médicos, né, e profissionais da saúde, porque é muito tempo de graduação e todos fazem algum tipo de residência para se especializar para o nosso cuidado, né? E cuidar dos olhos. Por mais que a gente olhe assim, em comparação ao nosso corpo inteiro, é uma área tão pequena, mas é um assunto tão amplo e tem que ter um cuidado muito grande, né? Exatamente, né? O olho é cheio de detalhes, né? É tudo micro, né? Então, qualquer detalhe pode fazer diferença ali, né, na saúde ocular do paciente. Eu agora queria entrar num assunto que se chama ceratocone. O que é ceratocone? Então, ceratocone, eu gosto de começar falando, cerato é córnea, cone, córnea em formato de cone, né? Ceratocone. É uma patologia que incide na córnea, como a gente já falou, e é como se essa córnea ficasse mais frágil, mais suscetível a se deformar, né? E ela pode piorar e progredir com o ato de coçar os olhos, né? Por isso que está muito associado a pacientes alérgicos, né? Que costumam ficar com essa mania de coçar o olho, esfregando, esmagando o olho, e dessa forma a córnea vai se deformando
e nisso vai prejudicando, né? A doença vai evoluindo e vai prejudicando a visão do paciente. E qual que é a incidência na população da ceratocone? Então, inicialmente, a gente tinha números de 0,05 de incidência na população geral, mas com o aumento das tecnologias diagnósticas, né, a gente pode chegar até 6% da população geral. Então, se a gente chegar e colocar isso para o universo do Brasil, 6% corresponde a 12 milhões de pessoas. Então, é um universo considerável, né? É um volume muito grande de pessoas. Exatamente. E, além do formato de cone, o que a ceratocone pode trazer para a vida do paciente? Então, primeiro de tudo que, dependendo do estágio, o paciente não consegue reabilitar a visão com óculos, por exemplo, ou com uma lente de contato gelatinosa, né? Porque a córnea vai ficando com um formato irregular que o óculos não é capaz de corrigir, né, em estágios mais avançados. E aí a gente tem que partir para a lente de contato rígida, né, para alguns outros tipos de tratamento, mas que alguns pacientes não se adaptam, né? Então, por isso que é importante o paciente, essas consultas rotineiras, para a gente poder identificar essa patologia logo no início, que quanto mais cedo a gente identificar, melhor para o paciente, né? Porque à medida que ela progride, ela vai afetando cada vez mais a qualidade de visão, né? O que seria essa lente de contato rígida? Essa lente de contato rígida é uma lente de apoio corneano, né? É uma lente durinha mesmo, digamos assim. E que é como se ela compensasse essa irregularidade da córnea, coisa que o óculos não faz. Para deixar um pouco mais abaulada. Para diminuir, né? Ela não diminui o abalamento, mas ela compensa, né, visualmente essa irregularidade óptica, né, fazendo com que o paciente tenha uma visão mais nítida em comparação com o óculos, tá? Mas é importante a gente deixar claro que a lente de contato ela não é um tratamento, ela é um instrumento para dar visão ao paciente, né? Dá um suporte, Dá um suporte, exatamente, né? E quais são os tratamentos? Existem? Exatamente. Então, assim, a gente separa em opções terapêuticas para dar qualidade de visão para o paciente e para estabilizar a doença. Hoje, o que a gente tem cientificamente definido para estabilizar a doença é o crosslinking, que é um procedimento cirúrgico, né, realizado com uma luz ultravioleta, capaz de enrijecer essa córnea, né, tornando-a mais firme mesmo, impedindo que esse ceratocone continue progredindo, né. Mas é claro que não é todos os casos, que tenho ceratocone e quero fazer crosslinking, não é assim, né? Tem os casos específicos em que a gente indica essa cirurgia. E como vocês fazem a avaliação para que o paciente seja hábil ou não? Exatamente. Então, assim, o básico é a cada 3 a 6 meses o paciente tem que estar indo no consultório e os exames fundamentais são, é claro que a acuidade visual, que é o exame básico, a biomicroscopia, mas tem a topografia de córnea, que avalia a curvatura dessa córnea, esse relevo da córnea. Então, aí a gente vai saber, é o exame que a gente identifica se o paciente tem ou não ceratocone, e depois é o exame que a gente acompanha, para a gente saber se está evoluindo ou não. Então, depois que você é diagnosticado com ceratocone através desse exame, sim, você vai fazer o exame constantemente para ver a evolução dela, para ver qual que vai ser o tratamento adequado. Perfeitamente, assim, se o ceratocone estiver estável, a gente só acompanha e vai encontrar o método que vai dar visão e conforto para o paciente. Tem paciente em estágio inicial que fica bem com óculos, tem outros que a gente tem que partir para a lente de contato, né? E tem alguns casos também que a gente tem a opção do anel de Ferrara, que é para aquele ceratocone já em estágio moderado, mais para avançado, em que o paciente não se adapta à lente de contato rígida, não tem visão boa com óculos, né? E ainda não chegou num estágio tão avançado para caminhar para o transplante, né? E aí a gente coloca o anel, o anel intraestromal, também conhecido como anel de Ferrara aqui no Brasil. E como que funciona esse anel? Qual que é a função dele? Então, a função do anel é regularizar essa curvatura da córnea. Então, eu falei para vocês no início, ceratocone, essa córnea em formato de cone. Então,
é como se a córnea tivesse pontiaguda, assim. O anel, ele vai entrar dentro dessa córnea, regularizando essa estrutura, tornando-a mais fisiológica, tornando-a mais natural. Dessa forma, a imagem chega de uma forma mais nítida, né? E o paciente pode resgatar a qualidade de vida, né, anterior. Mas o anel, ele não zera o grau. Ele regulariza a córnea, diminui o grau. Né? Mas não é assim como uma cirurgia refrativa, que é para, né, deixar ele mais independente do óculos. Né? Ele diminui aquele grau, mas pode ser que fique com resquício, sim. Mas ele não é indicado para qualquer caso. Não, também o anel não é qualquer caso que pode ser feito. Né? Tem que analisar junto com o seu oftalmologista, né, com os seus exames, né, com toda a avaliação criteriosa, se você tem indicação ou não para fazer o anel. Você falou que caso nenhuma desses 3 tratamentos, né, o óculos, a lente rígida e o anel não funcionem, que pode vir a acontecer de ter que fazer um transplante de córnea? Sim. Hoje em dia, a gente faz bem menos transplante de córnea, né? Por conta de ceratocone, devido justamente a isso, a evolução que a gente teve no diagnóstico e no tratamento, né? Antes a gente não tinha crosslink, a gente não tinha nada disso. E as lentes também eram mais arcaicas, digamos assim. Então, nos casos em que o paciente já tem um ceratocone muito avançado, em que não se consegue adaptar a lente, em que não se consegue fazer um anel, né? E o óculos não resolve, sim, é indicado o transplante de córnea, né? Bem, eu vou te pedir licença, nós vamos para um rápido comercial e daqui a pouco nós estamos de volta com muito mais. E agora, doutor, aqui na TVC. Na Oficina do Tião, agora você conta com reboque 24 horas e tem à sua disposição uma loja de autopeças. Tudo para agregar maior agilidade no seu atendimento. São mais de 30 anos de tradição e bons serviços de mecânica para todas as marcas. Aqui o seu veículo tem qualidade de trabalho. Oficina do Tião, na Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros do Morém. Telefone 2243-3916. Vasques Corretora de Seguros. Faça seu plano de saúde com quem é especialista neste mercado. Pensou em seguro saúde, pensou Vasques Seguros. Mais que seguro, uma questão de confiança. Ideal Parque. Quer conforto ao estacionar? Com manobristas à sua disposição, pelo menor preço do Alto da Serra? E ainda ganhar um estacionamento grátis a cada 10 períodos utilizados? Venha ao seu mais novo ponto de parada na Rua Teresa. Ideal Parque, em frente ao Shopping ABC, Rua Teresa, 1380. A tranquilidade que você procura está mais próxima do que você imagina. Deixe por nossa conta as suas preocupações com segurança patrimonial. Nossa experiência e serviços vão proporcionar a você e a sua família a certeza de que sua casa, sua empresa está nas mãos dos melhores profissionais. Serra Alarme, vigilância eletrônica e monitoramento de alarmes. Telefone 2237-2027. Rua Paulo Barbosa, 174, Sala 13, Centro, Petrópolis. Hospital Clínico de Correias, o mais novo hospital particular de Petrópolis. Atendemos todas as especialidades médicas. Temos consultas populares e convênios. Estrada União Indústria, 2501, ao lado do Terminal de Correias. Telefone 2236-3755. Hospital Clínico de Correias. Aica Imóveis. Transparência, seriedade e profissionalismo há mais de 40 anos. Valorizar nosso cliente e realizar seu sonho é a nossa missão. Rua 16 de Março, 80, sobre Loja 2. Centro, Petrópolis. 2231-7555. E também na Estrada União Indústria, 10.396. Loja 6, Itaipava. Telefone 2222-3003. Aica Imóveis.
Dube Automóveis. Não vendemos apenas automóveis, e sim damos a você o prazer de possuir um de nossos seminovos Prime, com toda a segurança e assessoria. Financiamento em até 60 meses, para aposentados e pensionistas, sem consulta aos órgãos de proteção ao crédito. Dube Automóveis, uma grife em veículos. Rua Washington Luiz, 133. Telefone 2237-5100. Vasques Corretora de Seguros. Faça seu plano de saúde com quem é especialista neste mercado. Pensou em seguro saúde, pensou Vasques Seguros. Mais que seguro, uma questão de confiança. Estamos de volta com o programa E Agora, Doutor, aqui na TVC, com a participação da oftalmologista Karina Tinoco. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Jéssica. A esse bloco. Nós estávamos falando sobre o ceratocone, né? Antes da gente entrar em alguns pontos que eu queria tirar mais algumas dúvidas, dá uma pincelada assim, em tudo que a gente falou no bloco anterior. Perfeitamente. Então, é importante a gente definir de novo o que é ceratocone. É uma doença genética de caráter progressivo, né? E geralmente assimétrica. Um olho não é igual ao outro, né? E piora bastante com o ato de coçar os olhos, né? Então, ela está muito ligada a quem tem rinite, sinusite, tudo isso. Perfeitamente. Aquele paciente que costuma estar sempre com rinite, né? Sempre com alergia, principalmente na região da face, e está com essa coceira que não consegue parar, né? Então, para isso, a gente tem alguns colírios, né? Que a gente passa para os pacientes. E, é claro, orientação também, que é muito importante. É importante. Então, assim, uma pessoa que já automaticamente sabe que tem uma grande incidência das crises alérgicas, ainda mais aqui em Petrópolis, que tem muita mudança de tempo, então a alergia vai e volta o tempo inteiro. É muito indicado que faça um acompanhamento desde sempre com o oftalmologista, que às vezes vai ser até uma forma de prevenção para que não chegue a casos tão graves na ceratocone. Perfeitamente. Em casos extremos, a gente faz o tratamento até em conjunto com o alergista, né? Porque a gente precisa, não adianta controlar a alergia do olho se não controlar a rinite. Então, acaba um piorando o outro, né? E fala rapidamente, resumidamente, que a gente já abordou aprofundadamente, os tratamentos. Quais são os tratamentos que a gente costuma usar? Então, para recuperar a visão do paciente, a gente pode usar óculos, lente de contato rígida ou o anel intraestromal, que é o anel de Ferrara. E para estabilizar a doença, em alguns casos, a gente vai utilizar o crosslink, né? Que o crosslink ele não interfere na visão do paciente. Ele é indicado apenas para estabilizar a doença, impedir que ela progrida, né? E, em último caso, a gente parte para o transplante de córnea para aqueles casos em que a lente de contato ou o anel não foi suficiente para recuperar a visão do paciente. E uma perguntinha que tinha ficado e eu não tinha conseguido te fazer. A questão genética ou comportamental interfere diretamente em ter a ceratocone? Perfeitamente. O paciente ele tem uma predisposição genética, mas esse ceratocone ele pode ser desencadeado por um ato comportamental, né, de ficar coçando os olhos. Então, às vezes, você pode até ter o gene, ter um pai ou um irmão que tem ceratocone e não vir a desenvolver a doença, e outras pessoas sim. Mas é bom que, se você souber de algum histórico familiar, já faça um acompanhamento, perfeitamente, né? Ficar mais atento. Muito obrigada. Foi bom a gente ter esclarecido essa questão. Agora eu queria ir para outro ponto, cirurgia refrativa. Falei certo, né? Falou então certinho. Tá bom. Cirurgia refrativa, o que é? Então, cirurgia refrativa é um procedimento cirúrgico, né, o nome já diz, utilizado para corrigir aquela ametropia. O que é a ametropia? É o grau do paciente, a miopia, a hipermetropia, o astigmatismo. Então, através de um laser, a gente consegue modelar essa córnea, conseguindo compensar aquele grau do paciente. E vamos entrar, então, aí. O que é miopia, astigmatismo? Então, a miopia, vamos falar de uma forma assim grosseira para poder entender. Sim. É como se o foco chegasse antes da retina. O foco normal de um paciente sem grau, ele tem que chegar exatamente ali na mácula, na retina. Então, o paciente míope, imagina que ele tem um olho grande
e o foco não consegue chegar ali na retina. Então, a gente usa óculos ou lente para empurrar esse foco para trás e levar até a retina. A hipermetropia, imagina um olho menorzinho e o foco ultrapassa a retina. Então, ele vai muito além. E a gente usa o óculos para trazer esse grau mais para perto, para jogar no foco da retina. Para ficar mais estável. E o astigmatismo nada mais é do que esse foco em 2 pontos diferentes. E aí a gente junta e leva para a retina. Basicamente é isso. Existe a possibilidade de uma pessoa ter astigmatismo e miopia? Exatamente. O paciente pode ter astigmatismo e hipermetropia, ou astigmatismo e miopia, né? O astigmatismo ele pode estar associado tanto à miopia quanto à hipermetropia. E antes de um procedimento cirúrgico, ele pode tentar ser controlado com o uso de óculos? Não, o óculos ele não vai controlar a evolução do astigmatismo, né? Nem da hipermetropia, nem da miopia. Em alguns casos, em algumas crianças, o óculos é utilizado como tratamento, sim. E aí é um outro assunto que a gente poderia abordar mais para frente, mas do estímulo à miopia, pelo excesso do uso celular. Mas o óculos ele não controla. O óculos é um instrumento para dar visão ao paciente. Ponto. Ele não serve de tratamento, ele é um acessório para tornar mais fácil a nossa vida. Exatamente, seria isso? Exatamente. Deixar o mundo em HD. Sim, literalmente deixar o mundo em HD. E agora, como que funciona a cirurgia, né? O que leva uma pessoa a procurar a cirurgia? Exatamente. Então, primeiro de tudo, tem que ter a vontade do paciente. Após a vontade do paciente, a gente tem que saber se ele pode ou não operar. Então, para isso, eles têm que preencher alguns critérios. Primeiro de tudo, a idade, né? O paciente acima de 18 anos, né? Que pode ser um candidato a essa cirurgia. Tem que ter, preferencialmente, o grau estável, né? Não pode estar com um grau em evolução, né? Não pode ter ceratocone, né? Ou seja, a topografia dele tem que estar regular, ele tem que ter uma espessura de córnea suficiente para a gente ter segurança para realizar essa cirurgia, né? Eu gosto de falar que é como, imagina um prédio com várias colunas, né? Então, para melhorar a passagem, né, desse prédio, você vai tirar uma coluna. Mas para tirar essa coluna, você tem que saber se o resto das outras colunas vão sustentar esse prédio. Então, é a mesma coisa na cirurgia refrativa. A gente vai consumir tecido dessa córnea. Só que para saber se eu posso fazer isso ou não, a córnea tem que estar suficientemente adequada para receber esse tipo de tratamento. Então, a gente avalia isso através da curvatura e da espessura. E os principais exames são a topografia de córnea e a paquimetria de córnea. A topografia avalia a espessura e a topografia avalia o relevo dessa córnea, a curvatura, e a paquimetria avalia a espessura dessa córnea. Além desses 2 exames, precisa fazer aqueles exames pré-cirúrgicos para fazer a cirurgia? Exames de sangue que você fala? Sim. Não. A cirurgia refrativa, ela incide na córnea. A córnea é um tecido avascular, ou seja, não tem vaso sanguíneo. Então, não é uma cirurgia que sangra. A gente não precisa de eletro, raio-x, né? Nada disso. Exame de sangue. Então, a gente vai se atentar ao exame completo oftalmológico, né? Então, é uma avaliação oftalmológica que tem que ser criteriosa, né? Não é qualquer paciente que pode, né? Então, isso é fundamental para o sucesso da cirurgia. Ela, depois que você está com a visão estável, que pode fazer a cirurgia, ela serve para que você não tenha que fazer o uso continuado do óculos. Exatamente. Eu gosto de falar, é uma cirurgia funcional, ou seja, é uma cirurgia para te dar liberdade. É claro que pode ficar algum resquício para mais ou para menos, ou até pode vir a aparecer um grau no futuro, mas é para te dar mais liberdade. Tem muitos pacientes que acordam e não conseguem fazer nada se não colocar lente ou óculos. Então, te dá mais liberdade, né? Esse é o valor dessa cirurgia, é liberdade, é poder viver sem essa dependência do óculos. E como que funciona esse procedimento cirúrgico? Ela é feita a laser? Exatamente. Como que é feita? Basicamente, os procedimentos mais realizados hoje em dia são o LASIK e o PRK. O LASIK é um procedimento que a gente realiza um corte nessa córnea que a gente chama de flap. Então, a gente realiza esse flap, rebate e faz o laser dentro da córnea, ali no meio.
O PRK é sem o corte, é apenas o laser, né, nessa superfície da córnea. Então, cada uma tem a sua indicação, né? Geralmente no LASIK o paciente não tem tanta dor no pós-operatório e a recuperação visual é mais rápida. E o PRK, o paciente fica com a visão embaçada por alguns dias. Por conta do corte? Não, o PRK não tem corte, é só na superfície. Na superfície. Tem a visão um pouco mais embaçada no pós-operatório e com mais desconforto, né? Mas cada uma tem o seu pós e contra. E como que funciona? Em quanto tempo que o paciente que passou por esse procedimento, ele consegue estar 100%, ver que realmente deu resultado? Então, qual é o tempo de... Então, a gente pode colocar aí entre 1 a 3 semanas. Em alguns casos, podendo levar até 3 meses. Mas no dia a dia é 1 a 3 semanas, né, de recuperação visual, assim, de 100%. E o paciente que fez a cirurgia, ele pode voltar à vida normal antes dessa recuperação ou tem que fazer algum tipo de repouso? Eu falo assim, se a córnea tiver cicatrizada, já tiver tudo direitinho, pode voltar à vida normal, sim, é claro, tomando todos os cuidados, né? Ele vai usar o colírio por algum tempo, né? Então, evitar sempre coçar os olhos para todo mundo, né? Inclusive para os pacientes submetidos à cirurgia, né? Mas é uma cirurgia, então, segura? É uma das cirurgias mais seguras, né, que a gente tem, né, e com maior índice de satisfação dentre as cirurgias. Por ser funcional, deve ter uma grande procura também, né? Exatamente, tem uma grande procura. Bem, doutora, eu vou te pedir licença, mais uma vez. Nós vamos para um rápido comercial e daqui a pouco nós estamos de volta com muito mais. Não saiam daí. Hospital Clínico de Correias. Em um ambiente moderno, todo reformado, o mais novo hospital particular de Petrópolis o aguarda. Atendemos a todas as especialidades médicas: angiologia, cardiologia, cirurgia geral, clínica médica, dermatologia, endocrinologia, gastroenterologia, geriatria, ginecologia, nutrição, neurocirurgia, ortopedia e traumatologia, otorrinolaringologia, pediatria, proctologia, psiquiatria, pneumologia e urologia. Temos também consultas populares em nosso ambulatório. Temos convênios com Golden Cross, Intermédica, Espaço Clínico, Easy Life, GIAP Saúde. Estamos localizados na estrada União Indústria 2501, ao lado do terminal de Correias. Nosso telefone para consultas populares é 2236-3755. Hospital Clínico de Correias. Venha nos conhecer. Estamos de volta com o programa E Agora, Doutor, com a participação da oftalmologista Karina Tinoco. Bem, no bloco anterior nós falamos sobre a cirurgia refrativa e já tínhamos falado também sobre a ceratocone. Lembrando que a cirurgia refrativa é uma cirurgia funcional.
né? Feita para quem não quer usar óculos, se tiver estável, se for maior de 18 anos, atender vários requisitos que ela falou no bloco anterior, vocês podem fazer. Então, já sabem aí que quem tem aquele incômodo de sentir o peso do óculos no rosto, né, ou que acha que interfere esteticamente também, vocês podem correr atrás de um oftalmologista para que analisem, né, cada caso é um caso, se é possível fazer isso. Agora eu queria falar da questão de olho seco. O que seria isso? Então, o olho seco tem um nome bem maior, né, que a gente chama de síndrome da disfunção do filme lacrimal. Ou seja, aquele filme lacrimal, ele pode ter alteração da quantidade ou da qualidade dessa lágrima. Tem muita gente que fala assim, doutora, eu tô lacrimejando, minha lágrima tá saindo do olho e eu tenho olho seco, como assim? Exatamente. Em alguns casos, a qualidade da lágrima não tá adequada e aí pode influenciar no aumento desse lacrimejamento também. E o que definiria a qualidade da lágrima? A gente tem basicamente 3 camadas no filme lacrimal, né? Então, existe uma camada que é a camada de lipídios que, digamos que segura a lágrima ali no olho, né? E uma das formas da gente identificar isso na própria consulta, né, no exame chamado de tempo de quebra da ruptura do filme lacrimal. Eu sei que é grande, mas a gente avalia o quanto essa lágrima está estável ou não. Em alguns casos, essa lágrima não está tão estável e se quebra e se abre, expondo a córnea ao ar ambiente. E aí, né, nesse momento que ela se quebra, o olho pode lacrimejar, o paciente sente ardência. Então, esse tempo de quebra tem um tempo, né, que deve ser preenchido. Se for antes desse tempo, aí o paciente está com essa alteração na qualidade da lágrima. Entendi. E o que leva... quais são os sintomas, né, que fazem com que o paciente vá ao consultório? Primeiro, assim, o que leva o paciente a ter essa alteração na qualidade da lágrima? Deficiência de algumas vitaminas, né, ômega 3 e ômega 6. Então, inclusive no tratamento a gente faz suplementação, né, para esses casos. E o paciente, assim, com o olho seco, o sintoma pode ser muito amplo, né? Desde um olho vermelho, ardência, sensação de queimação, coceira, influencia na visão também. O paciente pode ter baixa visual em alguns casos. Em casos mais avançados, sensação de areia, né? Porque gera ceratite, que é como se fossem uns arranhõezinhos que dá na superfície da córnea e dá essa sensação de como tivesse um corpo estranho, né? um grãozinho de areia na córnea. Que você tenta tirar, como exatamente. Se essa sensação de grãozinho de areia é a mesma de quando cai um cisco no olho, um cílio no olho. A gente fica coçando, mas vai olhar, não tem cílio nenhum. Isso pode ser um indicativo. Pode ser também, pode ser de outras coisas, como uma conjuntivite, mas pode ser de um olho seco, por exemplo, né? Então, basicamente é isso, assim, um olho mais vermelho, mais irritado, essa sensação de queimação, ardência, em alguns casos afetando até a qualidade de visão também, né? E o estímulo ao lacrimejamento também, nos casos. Você tinha falado da qualidade da lágrima e da quantidade da lágrima, que isso vai interferir, deixando o olho com a sensação de olho seco. Como identificar, como que vocês conseguem quantificar, né, a quantidade da lágrima? Existem alguns exames que a gente realiza para poder medir a quantidade da lágrima, né? E tem o teste que a gente chama de shimmer, né, que mede a quantidade ali da lágrima. Mas no dia a dia a gente consegue observar também, através da espessura do filme lacrimal, se ele está reduzido ou não, né? Em alguns casos, tem alguns tipos de síndrome, né, como a síndrome de Sjögren, né, que pode favorecer a redução dessa quantidade de lágrima também, né, que fica bem mais evidenciado isso no exame. Tem algum fator ambiental que possa interferir para que a pessoa tenha o olho seco ou não? Apenas... Com certeza, assim, ar-condicionado,
vento direto no rosto, paciente que fica muito tempo no computador, né? Eu sempre gosto de falar, o ideal é deixar a tela do computador um pouco mais abaixo, né? Porque a sua fenda palpebral fica mais fechada e o olho fica menos exposto, né? O ato de piscar é muito importante, né? Uma coisa que eu também sempre falo, o certo é a gente piscar de 15 a 20 vezes por minuto. Às vezes a gente está concentrado no celular, concentrado no computador, pisca 2, 3 vezes por minuto. E isso estimula também o aparecimento do olho seco, né? Então, é muito comum, é o nosso dia a dia, né? Computador, celular, condicionado. Então, toda vez que a gente pisca, a gente está lubrificando. Exatamente. A lágrima é produzida na glândula, que fica na parte superior temporal, né? Do olho, e aí, à medida que a gente pisca, a lágrima vai se espalhando no olho, né? Então, porque assim, pra mim, eu tenho um canal lacrimal aqui, que às vezes a gente fala, vamos passar lápis de olho na marca d'água, por causa do canal lacrimal. Eu não sabia que a gente tem um outro canal. A gente tem 2 canais lacrimais, um canal superior e um canal inferior. Inclusive, a gente pode abordar isso em um tipo específico de olho seco, que é o tipo quantitativo, ou seja, que a quantidade da lágrima está reduzida, e aí a gente pode colocar uma coisa chamada plug, que é um plug de ponto ou plug de canal lacrimal. Ou seja, nada mais é do que uma rolha que a gente tampa esse canal. E aí a lágrima fica mais tempo dentro do olho, que ela vai passar a ser drenada apenas pelo canal superior, né? Então, é indicada para os pacientes que têm o olho seco quantitativo, que tem uma quantidade reduzida de lágrima, né? E isso melhora bastante a qualidade de vida dos pacientes, que às vezes esses pacientes que têm o olho seco mais avançado ficam dependentes de colírio, assim, às vezes a cada 1 hora tendo que usar uma lágrima artificial, por exemplo. Então, resumindo, esse canalzinho aqui, ele serve meio que para escoamento da lágrima. Exatamente. Exatamente. E quando fecha ele, o escoamento consegue ser feito pelo outro canal lacrimal? Perfeitamente. Ela seria lumbrificada e também escoada pelo mesmo canal? Exatamente. A lágrima vai continuar sendo produzida, mas ao invés de ter 2 orifícios em que ela é escoada, ela vai ser escoada apenas por um orifício. Então, a lágrima vai ficar mais tempo dentro do olho, porque vai diminuir um dos canais de drenagem dessa lágrima, né? Dando mais conforto para o paciente. E essa sensação de olho seco, ela é, na verdade, o olho seco em si, ele é tratado apenas com o plug ou tem outros tipos de tratamento? Não, o tratamento com plug é para um caso específico, né? O caso que tem redução, né, acentuada da quantidade de filme do filme lacrimal, e o paciente acaba sendo dependente de colírios, enfim. Então, tem uma indicação específica, mas é muito pouco conhecida pela população geral. Então, os pacientes nem sabem que existe essa possibilidade de tratamento com esse plug, né? Mas existe, é claro, lágrimas artificiais que a gente pode colocar. Em alguns casos mais avançados, colírios com anti-inflamatório, né? Porque o olho seco ele tem um fator inflamatório ali também, né? E a suplementação com ômega 3 e ômega 6 que a gente faz em alguns casos de deficiência que a gente avalia no exame. Existe a possibilidade de ter esse tratamento em conjunto, ter mais de um tratamento sendo feito no mesmo paciente? Com certeza, ou não? Com apenas certeza. um? Em alguns casos a gente faz casos avançados, às vezes a gente tem que lançar mão de colírios anti-inflamatórios associados a lágrimas artificiais e associados a suplementação de ômega 3 e de ômega 6, sim. E o não tratamento pode agravar, interferir de alguma forma na vida do paciente? Com certeza, altera completamente a qualidade de vida do paciente. O paciente acaba ficando dependente, né, de colírio, fica com o olho mais vermelho, às vezes chega no trabalho, todo mundo pergunta, né, ou sente muita coceira, ou atrapalha a qualidade de visão, né, porque a lágrima faz parte da visão. Né? Assim como a córnea, a retina, né? Tudo isso faz parte da visão. A lágrima também faz parte da visão. Então, ela tem que estar saudável, né? E em quantidade adequada para o paciente conseguir ter seu dia a dia e sua qualidade de vida. Perfeito. Vou pedir mais uma vez licença para a gente ir para um rápido comercial e daqui a pouco nós estamos de volta com muito mais. Perfeito. Não saiam daí.
Na oficina do Tião, agora você conta com reboque 24 horas e tem à sua disposição uma loja de autopeças. Tudo para agregar maior agilidade no seu atendimento. São mais de 30 anos de tradição e bons serviços de mecânica para todas as marcas. Aqui o seu veículo tem qualidade de trabalho. Oficina do Tião, na Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros do Morém. Telefone 2243-3916. Vasques Corretora de Seguros. Faça seu plano de saúde com quem é especialista neste mercado. Pensou em seguro saúde, pensou Vasques Seguros. Mais que seguro, uma questão de confiança. Ideal Parque. Quer conforto ao estacionar? Com manobristas à sua disposição, pelo menor preço do Alto da Serra? E ainda ganhar um estacionamento grátis a cada 10 períodos utilizados? Venha ao seu mais novo ponto de parada na Rua Teresa. Ideal Parque, em frente ao Shopping ABC, Rua Teresa, 1380. A tranquilidade que você procura está mais próxima do que você imagina. Deixe por nossa conta as suas preocupações com segurança patrimonial. Nossa experiência e serviços vão proporcionar a você e a sua família a certeza de que sua casa, sua empresa está nas mãos dos melhores profissionais. Serra Alarme, vigilância eletrônica e monitoramento de alarmes. Telefone 2237-2027. Rua Paulo Barbosa, 174, Sala 13, Centro, Petrópolis. Hospital Clínico de Correias, o mais novo hospital particular de Petrópolis. Atendemos todas as especialidades médicas. Temos consultas populares e convênios. Estrada União Indústria, 2501, ao lado do Terminal de Correias. Telefone 2236-3755. Hospital Clínico de Correias. Aica Imóveis. Transparência, seriedade e profissionalismo há mais de 40 anos. Valorizar nosso cliente e realizar seu sonho é a nossa missão. Rua 16 de Março, 80, sobre Loja 2. Centro, Petrópolis. 2231-7555. E também na Estrada União Indústria, 10.396. Loja 6, Itaipava. Telefone 2222-3003. Aica Imóveis. Dubi Automóveis. Não vendemos apenas automóveis, e sim damos a você o prazer de possuir um de nossos seminovos Prime, com toda a segurança e assessoria. Financiamento em até 60 meses, para aposentados e pensionistas, sem consulta aos órgãos de proteção ao crédito. Dubi Automóveis, uma grife em veículos. Rua Washington Luiz, 133. Telefone 2237-5100. Vasques Corretora de Seguros. Faça seu plano de saúde com quem é especialista neste mercado. Pensou em seguro saúde, pensou Vasques Seguros. Mais que seguro, uma questão de confiança. Estamos de volta com o programa E Agora, Doutora, aqui na TVC, com a participação da oftalmologista Karina Tinoco. Nós estávamos falando no bloco anterior sobre olho seco. E eu gostaria de perguntá-la qual é a incidência do olho seco na população? É um número bastante expressivo, assim, né? Estima-se de 10% a 20% da população. Então, se a gente for colocar isso no universo Brasil, a gente está falando de até 40 milhões de pessoas acometidas por essa patologia, né? E geralmente é uma patologia crônica, né? Que acompanha o paciente. Então, o tratamento tem que ser contínuo, né? E altera bastante a qualidade de vida. E pode acontecer casos do paciente não procurar um oftalmologista achando que é só alguma questão alérgica que está deixando o olho seco ou não? Com certeza, né? Por ser muito comum, né? Acaba sendo, às vezes, negligenciado, né? Deixa passar, eu vou botar um colíriozinho ali.
Tem muitas pessoas que se automedicam. Exatamente. O uso do colírio de forma indevida, ele vai ajudar ali a manter ou pode agravar? Não, tem alguns colírios que podem agravar o olho seco, né? Até alguns colírios lubrificantes, se usado de forma errada, pode intensificar esse quadro do olho seco. Então, tem que ser com acompanhamento médico. É muito importante isso, porque o ser humano, né, brasileiro, gosta de dar dica para o outro e vai se medicando, né? A gente vai dando aquele jeitinho. E a gente pode acabar interferindo de maneira drástica na nossa saúde, né? Exatamente. Pode interferir, como você falou, o olho seco, ele pode acabar interferindo até na qualidade da visão. Na qualidade da visão, com certeza. Né? Então, fiquem atentos aí, sentiu que tá faltando aquela lumbrificação normal. A automedicação também é muito comum em caso de conjuntivite, né? O paciente acaba em casa, né, ou vai na farmácia e pega um colíriozinho, e isso é mais grave ainda, né? Então, a gente tem que ficar sempre atento, né, a esses sinais e consultar um médico antes, né, de colocar um colírio, né? O olho é muito sensível, então qualquer coisa pode desequilibrar ali. É uma área muito complexa, exatamente, né? E a gente tem que ter um cuidado, um carinho, porque é ele que nos ajuda a mover, né? Não são só nossas pernas. Eu gosto de falar, nosso contato com o mundo, né? Nosso primeiro contato com o mundo, né? Através da visão. Então, Agora eu queria tirar uma dúvida. Nós estamos falando de visão. Quem tem miopia e astigmatismo usa óculos, e até hipermetropia. O uso de óculos, ele evita que o grau aumente? Então, né, em alguns casos para criança, o óculos é utilizado sim como tratamento, mas no geral, na população adulta, não, isso é uma lenda. Então, existem alguns comportamentos que podem fazer a miopia aumentar, que é o uso contínuo do celular, aquela visão de perto por muito tempo, e isso tem sido muito comum, né? Principalmente em crianças, né? As nossas crianças estão nascendo praticamente com o celular na mão, né? É a nova chupeta. Sim. Então, isso sim pode fazer aumentar a miopia. Isso sim tem sido um pouco grave, assim, né? A gente pega algumas crianças com quadros bem avançados de miopia. A tendência é a miopia ir aumentando na medida dessa fase de crescimento aí. Mas, no geral, assim, na população adulta, o óculos não é um instrumento para paralisar o grau. O óculos é um instrumento para dar visão. Ponto. Né? Isso é muito importante, porque muitas das vezes tu não está usando óculos, chega a mãe e fala: você tem que colocar o óculos para poder estabilizar. Uma pergunta também com relação ao uso do óculos a estabilizar. Qualquer pessoa que é diagnosticada ou com miopia, ou estigmatismo, ou hipermetrofia, quando o grau é baixo, precisa usar o óculos? Então, eu falo assim, o paciente é adulto, né? Já saiu da parte de formação da visão, né? Porque a gente diz, até os 7 anos, a visão está em formação. Então, se tiver alguma deficiência, algum grau que atrapalhe a visão, é importante usar o óculos, né? Então, após aquela visão ter sido formada, se o grau do paciente é baixo, né, de um adulto, é baixo, não atrapalha no dia a dia, o paciente não precisa usar o óculos, né? Já que o objetivo do óculos é dar visão ao paciente. Só que o paciente já tem visão e isso não atrapalha, então não tem problema. Outra pergunta. Tem pessoas que usam óculos de descanso, óculos para leitura. Para que serve, né? Para quem é indicado um óculos de descanso, um óculos de leitura? Ótima pergunta, assim, paciente, hoje em dia, as pessoas ficam muito tempo na frente do computador, né? E essa visão de perto é o que eu chamo, é uma acomodação. O músculo, como se fosse uma máquina querendo dar zoom, então o músculo do olho, ele faz essa contração para poder pegar o foco de perto. E aí, no final do dia, isso gera um cansaço, isso pode gerar dor de cabeça, né? Esse cansaço visual. E alguns tipos de pacientes, principalmente os pacientes que têm hipermetropia, eles têm mais esse quadro de cansaço visual no final do dia. Porque né? ele já tem aquele zoom na Exatamente, visão. assim, a contração da musculatura tem que ser maior para compensar aquele grau, né? Que a gente chama de acomodação, que é o termo técnico que a gente usa. E após os 40 anos, isso se intensifica muito mais, né? Porque aí acontece o que a gente chama de presbiopia, né? Que é aquela
visão de perto, que o paciente vai afastando o braço para poder pegar o foco, que é o óculos de perto, né? E aí é um grau também que dá bastante desconforto se não usar o óculos, né? Aí seria o óculos para leitura, né? O óculos para leitura. Que tem pessoas, eu vejo pessoas com mais idade que às vezes tem até vários óculos pendurados, tá com um pendurado no pescoço e outro tá no rosto. Não, calma aí, que eu tenho que ler isso daqui, tenho que ler a bula do remédio, pega e vai trocar, porque precisa se adequar para a leitura próxima. Exatamente, o óculos de perto é para perto, não adianta botar o óculos de perto para ver televisão que vai ficar embaçado. Então eu gosto de falar que é da distância do seu braço até aqui, assim, né, até próximo. Então... Mas existe algum tipo de óculos que facilite para que você não tenha que ficar usando vários óculos, cada um para uma função? Existe o óculos multifocal, né? Que é o óculos que dá a visão de longe, a visão intermediária e a visão de perto, né? Então, a parte superior, a parte de cima desse óculos vai estar te dando a visão de longe, a parte do meio, né, vai estar te dando a visão intermediária e a parte de baixo vai dando a visão de perto. Então, isso vai ser, assim, no início o paciente pode achar um pouco estranho, mas depois acaba sendo automático, assim, né? Se entrou alguém aqui no estúdio, eu vou olhar aqui por cima e vou estar pegando na parte superior. Se eu vou ler alguma coisa aqui embaixo, eu vou estar direcionando o meu olhar para baixo e já vou estar pegando a parte inferior do óculos, né? Então, acaba sendo automático esse movimento. Ai, que interessante. É bom a gente saber, porque são dúvidas pequenas. Sim, que acabam fazendo toda a diferença. Exatamente, né? É o dia a dia, né? Então a dúvida do dia a dia, às vezes, é a que mais faz diferença, né? Você tinha falado do aumento da incidência da miopia na infância. Como que deve ser o acompanhamento da criança no oftalmologista, né, durante a infância? Então, a criança, como o adulto também, deve ir anualmente ao oftalmologista, né? O primeiro contato dele é no teste do olhinho, que é o nascimento, né? Que a gente vai ver o reflexo vermelho, mas depois, anualmente, esse paciente tem que estar indo ao oftalmologista, até porque tem muita criança que às vezes enxerga bem de um olho e do outro não enxerga. E a hora da gente estimular a visão é na infância, né? É até aproximadamente os 7 anos. Então, é muito importante levar a criança anualmente ao oftalmologista. E como é feita essa avaliação? Que às vezes a criança não sabe explicar direito. Exatamente. Assim, em crianças menores, é feito com oftalmopediatra, né? E aí a gente tem algumas técnicas para avaliar a visão da criança. E depois a criança vai aprendendo a falar e aí a gente consegue captar melhor as informações. No período de alfabetização, né, tem uma procura maior do oftalmologista. Sim. Porque às vezes esse relato vem às vezes da professora, que a criança não está conseguindo acompanhar. Perfeitamente, muitas vezes. Muitas vezes vem da professora. Mas o ideal é o paciente já estar fazendo aquele acompanhamento constante. Exatamente. Isso é importante lembrar, porque nós, mães, se a criança não apresenta nada, a gente não leva só no pediatra e não faz aquele acompanhamento completo, né? Isso pode fazer toda a diferença na aprendizagem dos nossos filhos. Com certeza, faz toda a diferença. Bem, doutora Karina, eu gostaria de te agradecer por esse bate-papo, por toda a informação que você trouxe. E agora eu gostaria de saber como que eu e o pessoal de casa conseguem lhe contactar, né? Exatamente. Tem o meu Instagram e tem o meu WhatsApp, né? O meu Instagram é doutora Karina Tinoco, né? E o meu WhatsApp é Karina com K, mas saiu com C ali, mas não tem problema. Mas o Instagram tá correto. E o telefone do DDD é 21 98728 7747. Esse é o teu WhatsApp? Você é do Rio, mas atende aqui em Petrópolis também. Atendo na clínica do Tanuri, né? Aqui em Petrópolis. Então, se o paciente for daqui de Petrópolis, é mais fácil, né, aqui do que lá no Rio, mas eu estou nos dois lugares. É bom que assim a gente consegue te encontrar, estando na capital, consegue te encontrar lá. Com e certeza. também o pessoal que é de Três Rios e Paraíba do Sul consegue vir para cá para ter o atendimento com a doutora Karina. Você é especializada, tem alguma área específica que você atende ou no geral você atende? Eu atendo geral, mas a minha área específica é de córnea, né? Justamente o que a gente conversou. Cirurgia refrativa, lente de contato, ceratocone, né?
o transplante de córnea. Então, essa minha subespecialidade, que a gente chama dentro da oftalmologia, né? Perfeito. Foi um prazer tirar todas as dúvidas, até dessas questões populares, né? Foi um prazer te recebê-la. Obrigada pelo convite e por ter separado um tempo na sua agenda corrida para estar aqui passando informação para a população. Prazer foi meu, foi maravilhoso o nosso bate-papo. E se puder, a gente continua nesse bate-papo, quem sabe daqui a algum tempo, né? Quem sabe, vai ser um prazer. Para mim será um prazer recebê-la mais uma vez aqui, tá? Foi ótimo. Bem, pessoal, nosso programa fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado e semana que vem nos vemos com mais um E Agora, Doutor, aqui na TVC. Hospital Clínico de Correias. Em um ambiente moderno, todo reformado, o mais novo hospital particular de Petrópolis o aguarda. Atendemos a todas as especialidades médicas: angiologia, cardiologia, cirurgia geral, clínica médica, dermatologia, endocrinologia, gastroenterologia, geriatria, ginecologia, nutrição, neurocirurgia, ortopedia e traumatologia, otorrinolaringologia, pediatria, proctologia, psiquiatria, pneumologia e urologia. Temos também consultas populares em nosso ambulatório. Temos convênios com Golden Cross, Intermédica, Espaço Clínico, Easy Life, GIAP Saúde. Estamos localizados na estrada União Indústria 2501, ao lado do terminal de Correias. Nosso telefone para consultas populares é 2236-3755. Hospital Clínico de Correias. Venha nos conhecer. TVC 16. Aqui você se vê. Virou meme no Bramil, virou